Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, os meus queridos alunos da LAC Concurso. Estamos em mais um dia, né, possibilitando aí algumas aulas hoje, nosso tema, dando continuidade, nosso tema Direito do Consumidor. Obrigado aí mais uma vez por estar nos acompanhando. Meu nome, para quem não sabe ainda, é professor Silvio Soares. Estamos na disciplina de Direito do Consumidor, dando continuidade ao nosso conteúdo, preparando vocês aí para os nossos concursos públicos, né? Tema esse diverso dentro do Direito do Consumidor que nós iremos discorrer aí em N aulas, né? Em N videoaulas, no qual nós traremos os apontamentos principais, né? Os pontos mais controvertidos e os pontos que com certeza estão sendo cobrados em seu concurso público. É claro, pessoal, né, que estamos iniciando mais uma aula aí, aproveitando a oportunidade de agradecer aí o grande professor Luiz Antônio por nos ter convidado para acompanharmos aí o curso LAC Concurso, né, dando essa grande missão essa que eu estou guiando com o meu coração e guiando com grande, né, estudo, com grande busca do conhecimento para vir a transmitir a vocês. Então espero que as nossas videoaulas, que vocês possam acompanhar com tranquilidade, retirar todas as dúvidas que vocês tiverem no decorrer do curso, nós estamos à disposição. Guardem a LAC a vocês como uma grande família, porque que nós não passamos disso, somos uma grande família, no intuito de estar possibilitando, buscar em conjunto com você a realização dos seus sonhos. E já de início de aula, né, vamos aproveitar a oportunidade também de estar deixando aí os nossos contatos, né? O meu contato já disponibilizado na própria aula, né? É o silviojunior1@uol.com.br. É o mesmo endereço eletrônico que nós temos junto ao site da LAC Concurso. É só você acessar, pode estar nos enviando qualquer tipo de dúvidas que vocês tiverem, que nós estaremos sempre pronto a atendê-los, seja de manhã, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada. Pode ter certeza que a grande preocupação que nós temos é retirar a dúvida de vocês, porque é claro, meus queridos alunos, né, no momento do concurso público a gente tem que estar devidamente preparado, sanar, retirar todas essas dúvidas dentro da área no qual nós estamos aqui, né, transmitindo a vocês. Então, dentro do direito do consumidor, seja dentro do direito civil, na parte geral que nós estamos aí com vocês, com certeza estaremos retirando todas essas dúvidas. Quem quiser também me acompanhar, buscar aí outros meios de contato, né? Aquela pessoa que está aí em estudo direto, né? 24 horas, 12 horas, 72 horas, 48 horas por dia. Professor, eu estudo todos os dias, o dia inteiro, a noite inteira, a madrugada inteira. Não tem problema. Você que está acessando também as suas redes sociais, quem quiser adicionar o professor, é fácil e simples. Só você digitar lá Silvio Soares, né? Silvio Soares, normal, com S, e S no começo e S no final, Silvio Soares, que vocês encontrarão o professor de vocês de Direito do Consumidor e de Direito Civil, parte geral da LAC Concurso. Estou lá também à disposição para nós podermos, né, discutir algumas questões, às vezes ser lançado alguns questionamentos, né, apontamentos, críticas construtivas. Com certeza a gente estará sempre à disposição para te auxiliar. Este é o meu papel aqui, é o meu objetivo, e é um grande sonho da minha vida poder o quê? Fazer com que todos vocês que estejam assistindo essa videoaula nesse momento possa cumprir o seu objetivo, que é passar no seu concurso público. Sabemos que o concurso público ele não possui grandes segredos, né? Basta uma dedicação, basta um foco, que com certeza você terá a sua eficiência no seu determinado concurso. Não é claro, hoje no Brasil, de mês em mês, nós temos aí a divulgação de diversos editais, e é claro, dentro desses editais, nós sempre estaremos aí com cursos específicos, possibilitando aí um auxílio, uma facilitação no seu estudo, uma compreensão com maior facilidade dentre algumas disciplinas, como Direito do Consumidor, como Direito Civil, dentre outras diversas disciplinas que a LAC Concurso está pronto a te atender, está pronto a te auxiliar. Então, bacana, meus queridos alunos. Quem quiser me adicionar, só lançar Silvio Soares nas redes sociais, que vocês com facilidade irão me localizar e com certeza poderemos, né, trocar diversas ideias, iremos nos comunicar e com certeza estabelecer novas amizades. É esse o meu papel e com certeza estaremos aí sempre a possibilitar um auxílio no estudo de vocês. Mas vamos lá, né, professor? O senhor já falou demais hoje nessa aula. Vamos dar continuidade ao nosso tema, né? É claro, meus queridos alunos, hoje
nós teremos um tema muito tranquilo, um tema assim bem didático, um tema que eu chamo assim, né, das meninas dos olhos dos nossos concursos públicos. Questões essas, né, temas esses, me desculpa, que está sendo muito cobrados nos nossos concursos públicos, né? Concursos que reivindicam de você no edital o direito do consumidor. Vocês podem observar e nós iremos também trabalhar isso daqui a algumas aulas com questões desses concursos públicos. Iremos observar que dois temas são muito reivindicados no decorrer desses concursos, que é o tema de trabalho da nossa aula de hoje, que será o recall, e também trabalharemos um pouquinho quanto às cobranças de dívidas de consumo. Né? Dois temas bem tranquilos, no qual com calma iremos dissecá-lo hoje. Trazermos os apontamentos principais e o que, né, os nossos tribunais estão entendendo sobre esse assunto. Quais são as características principais, professor Silvio, que eu deverei guardar, que eu deveria assimilar, que eu deverei deixar anotado no meu caderno de apontamentos, para que lá a próxima prova eu venha fazer aquela leitura rápida e conseguir, né, não mais esquecer desses pontos principais dos quais nós iremos trabalhar hoje. É claro, pessoal, que nós iremos dar o nosso pontapé inicial sobre o tema da aula de hoje, que é o famoso recall, né? Também muito conhecido por alguns como o famoso recall. O que seria isso, professor, né? O recall. Hoje, pessoal, né, nós encontramos essa situação do recall no artigo 10 do Código de Defesa do Consumidor. Mas, professor, o que o artigo 10 vem a nos disponibilizar sobre o famoso recall, né? Ou recall para alguns, né? Pessoal, nada mais, nada menos que o recall é o que nós temos no caput do artigo 10. Vamos fazer uma leitura rápida para que nós interpretemos esse artigo? Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor. Olha que interessante. Vamos fazer a leitura mais uma vez para que a gente consiga anotar alguns apontamentos do artigo 10. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo. Olha que interessante, pessoal. Então vamos anotar alguns apontamentos básicos. O fornecedor não poderá, olha a grande negativa que o artigo 10 nos traz, colocar no mercado de consumo, ou seja, ele não poderá disponibilizar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde e segurança. Olha dois itens também que eu gosto sempre de trazer como apontamento no artigo 10. O alto grau de nocividade ou de periculosidade. Nocividade ou periculosidade a quem, professor Silvio? Sempre o quê? A saúde ou segurança do consumidor. Então prestem bastante atenção. O artigo 10 é bem claro. O fornecedor não pode disponibilizar produtos ou serviços que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade ao consumidor. Mas, professor, entendi nada. O que isso tem a ver com o recall, com o recall? Né? Qual que é o apontamento? Qual que seria a interligação que nós temos? Pessoal, o artigo 10, ele vem a nos colocar que, em regra, o fornecedor ele não pode disponibilizar produtos ou serviços que venham, meus queridos alunos, a trazer alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor. Então, qual que seria a regra, então, professor, né? O fornecedor analisar o seu produto ou serviço, fazer o quê? Todas, né, as exigências hoje trazidas por lei, testes, né, fazer o quê, meus queridos alunos, né? Buscar autorizações, licenças reivindicadas pelos nossos órgãos de proteção, órgãos fiscalizadores e proteção aos consumidores. Então, todo produto ou serviço, né, ele tem que passar o quê, pessoal, né? Por uma série de análises.
Uma série o quê, meus queridos alunos, né? De estudo antes dele ser colocado no mercado de consumo. Mas, infelizmente, o que acontece? Nós sabemos, e isso é uma prática, né? Infelizmente, que muitos produtos ou serviços são analisados, mas, infelizmente, são descobertos defeitos, danos, responsabilidade pelo fato do fornecedor após a sua colocação no mercado de consumo. Professor, mas não seria uma obrigatoriedade a análise do fornecedor antes dele vir a disponibilizar esse produto no mercado de consumo? Sim. O próprio artigo 10 caput já nos estabelece esse rigor, esta especificidade. Mas, infelizmente, nós encontramos na prática, né, situações das quais o produto, mesmo tendo uma análise prévia, ele vem, após a colocação no mercado de consumo, a ocasionar danos aos consumidores. E aí que está um dos nossos parágrafos de suma importância relativo ao recall, ou também chamado de recall, que hoje nós encontramos no artigo 10, parágrafo 1º. Vamos dar uma lida então no parágrafo 1º para que a gente tenha uma noção melhor? O fornecedor de produtos e serviços que posteriormente, olha que interessante, pessoal, que posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que o apresente, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. Preste atenção, pessoal. Vamos fazer a leitura novamente. Ah, professor, o senhor é muito chato, fica, né, repetindo a leitura. Não, porque eu quero que vocês fixem esse ponto. O fornecedor de produtos ou serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que o apresente, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Poxa, professor, então eu devo anotar esse parágrafo no meu caderno para que eu volte a vislumbrá-lo, a fazer uma leitura futura? Sim, meus queridos alunos. Por quê? É aí que nós encontraremos especificadamente o recall. O recall, pessoal, ou também chamado de recall, o que ele é hoje para nós? Um famoso chamamento. Ah, professor, então eu vou guardar o recall do artigo 10, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor como um chamamento? Isso mesmo, meus queridos alunos. Nós iremos chamar o recall de um chamamento. O recall de um Deixa eu voltar aqui, pessoal. Nós chamaremos o recall de um chamamento. É igual ao recall. Notem, meus queridos alunos, o recall nada mais é do que um chamamento. Mas como chamamento, professor? Não estou compreendendo. O senhor poderia explicar? Sim, meus queridos alunos. O recall nada mais é do que um chamamento dos consumidores, um retorno dos consumidores para a substituição de peças que venham possivelmente a trazer danos ao consumidor por produtos que vieram a ser colocados no mercado de consumo e que, consequentemente, vieram a ser localizados danos, defeitos, após a sua disponibilização. Como assim, professor? Hoje, meus queridos alunos, nós observamos o recall, esse chamamento de vocês consumidores, muito nas empresas automobilísticas. Quem nunca reparou, né, e nem quem nunca observou na internet ou muitas vezes na sua televisão, nos canais abertos ou mesmo nos canais fechados, na compra de alguns respectivos horários, esse chamamento. Como assim o chamamento, professor? Quando nós ouvimos ou visualizamos na TV
né, a concessionária ou fabricante acionando você, consumidor, para que você venha procurá-los para a substituição de uma peça que veio né, a ser alterada, que veio a trazer problemas em relação ao seu veículo, ou em relação à sua motocicleta, ou em relação a todo ou qualquer produto que você adquiriu perante esse fornecedor. Então notem, meus queridos alunos, o recall ou recal, ele não tem grandes dúvidas. É só nós observarmos que será o famoso chamamento, o retorno do consumidor para que ele venha substituir peças viciosas ou defeituosas. Ou seja, né, o seu produto pode conter alterações no qual há necessidade para evitar um futuro problema naquele produto que essa peça, por exemplo, seja substituída. Então, muitas vezes, quando nós observamos no decorrer do ano, né, a substituição, o acionamento, o chamamento do consumidor que tinha comprado determinadas marcas de veículos, né, essa marca aí veio a ser divulgada a nível Brasil para a colocação de travas de segurança no tapete de um determinado modelo do veículo que estava sendo vendido. Né? Por que isso, professor? Foi observado pelos órgãos de defesa do consumidor, pelas ações produzidas à época, que, em virtude da não trava, a hora inclusa naquele tapete, poderia ocasionar o risco ao consumidor do tapete, né, deslizar, prender no freio, no acelerador ou mesmo na embreagem e trazer sérios riscos ao consumidor, sérios riscos à sua saúde ou mesmo à sua segurança. Então, por isso, o recall ou recal, ele veio a ser desenvolvido. E o artigo 10, parágrafo 1º, nos estabeleceu esta segurança. Né? Promoveram a segurança ao consumidor, fazer com que não traga riscos à mesma ou até mesmo à sua saúde. Então, esse chamamento de vocês, consumidores, será quando um produto ou serviço vier a ser disponibilizado no mercado de consumo, ou seja, posteriormente, ele trazer riscos à sua saúde ou mesmo à sua segurança. Onde que está isso, professor? Artigo 10, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Certo, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil, muito simples. Paramos por aí, professor? Simplesmente, então, se anotar no meu caderno que o recall é um chamamento, já estou cumprindo com a minha tarefa, com a minha missão, já estaria devidamente preparado para as questões que possam vir ao meu concurso, me cobrando o quê? Um raciocínio sobre o tema? Calma aí, meus queridos alunos. Não finalizamos ainda. Nós teremos mais algumas características do qual nós deveremos saber sobre o recall. Então, a primeira delas que eu quero que você anote, que o recall não será mais nada menos do que o chamamento do consumidor, um retorno, uma volta do consumidor àquela concessionária, àquela determinada fornecedora para a substituição de peças ou troca de um determinado produto que, posteriormente à sua colocação no mercado de consumo, veio a trazer riscos à sua saúde ou segurança. Mas, professor, o senhor no início da aula demonstrou que o fornecedor ele tem que tomar esse cuidado. Ele tem que ter uma análise prévia de todo o seu produto ou serviço antes da disponibilização no mercado de consumo. Correto, meus queridos alunos. Mas, infelizmente, os nossos legisladores se preocupou com situações das quais não tivermos uma análise concreta ou prévia daquele produto antes de ser colocado no mercado de consumo, ou que mesmo tendo uma análise prévia do mesmo, pode vir esse produto a ocasionar riscos à saúde e segurança. Então, por isso, o legislador se preocupou com o antes e também com o depois. Com o antes determinando que o fornecedor, em regra, não poderia colocar produtos ou serviços no mercado de consumo, né? Antes de ter uma análise prévia e demonstrar que aquele produto está ofertando uma segurança necessária ao consumidor, mas não deixou de se preocupar também com as situações das quais nós podemos observar o seguinte, né, meus queridos alunos, que quando nós tivermos situações de colocação do produto ou serviço dentro do mercado de consumo e visualizar posteriormente à sua disponibilização um risco à saúde e segurança, notem,
o fornecedor não terá eximido de responsabilidade, porque nós teremos o recall, teremos o que? O famoso recall, o chamamento do consumidor para que venha, né, a ser substituída essas peças viciosas ou essas peças, né, danificadas que podem trazer um grande e sério risco à saúde e segurança dos consumidores, certo? Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês guardem. Preste atenção. Falei em recall, falei no famoso recall, estarei falando do chamamento do consumidor para que promova, né, o reparo necessário sobre aquele veículo automotor, sobre a sua motocicleta ou sobre mesmo qualquer produto ou serviço que venha a ser o que, meus queridos alunos, né, adquiridos dentro do nosso mercado de consumo. Além disso, eu quero que vocês tomem muito cuidado com algumas situações. Como assim, professor? Primeiro ponto, nós vamos anotar no caderno. Falei em recall, lembre-se sempre, chamamento. Recall significa chamamento, retorno do consumidor. Recall significa chamamento, retorno do consumidor. Recall significa chamamento, retorno do consumidor. Recall significa o chamamento, retorno do consumidor. Virou até uma musiquinha, né? Ah, professor, é perturbação. É, mas eu sei que você não mais esquecerá. Falei em recall, falei em chamamento, retorno do consumidor, para que venha o quê, pessoal? A solucionar os problemas desse produto que ora foi colocado ao mercado de consumo e venha trazer riscos à saúde e segurança. Então, notem, primeiro apontamento. Quais são as outras características, professor, que nós seremos obrigados a decorar, obrigados o quê? A assimilar na nossa cabecinha para que tenhamos sucesso em qualquer questão relativa a esse tema? O segundo ponto, meus queridos alunos, né? O próprio parágrafo 1º do artigo 10, ele já nos estabelece qual é. O outro ponto é o quê, pessoal? A comunicação imediata às autoridades competentes. Como assim, professor? Sempre, meus queridos alunos, vamos anotar aí? O chamamento, o recall, sempre terá o quê? O aviso, pessoal, a comunicação imediata a todas as autoridades competentes. Como assim, professor? Hoje, né, a partir do momento que o fornecedor, a concessionária em si, verifica, né, alguma peça, né, que possa vir a trazer riscos à saúde e segurança do consumidor, qual que é o papel dele? Já notificar de imediato os consumidores, né, e consequentemente e de forma imediata acionar também o quê? Todas as nossas autoridades competentes. É obrigatoriedade do fornecedor. Então, vocês têm que anotar aí. O fornecedor terá por obrigatoriedade, no caso do recall, de comunicar imediatamente todas as autoridades competentes. Então, notem, quando ele fala em todas as autoridades competentes, meus queridos alunos, leia-se os nossos PROCONs, né, seja eles municipais ou estaduais, nós teremos uma comunicação direta a todos eles, né? Isso é a obrigatoriedade do fornecedor. Por quê? Ele quer evitar ou ao menos diminuir a responsabilidade que poderá ele possuir em uma futura ação de reparação de danos em relação àquele consumidor que veio a ser prejudicado por aquela peça danificada em seu veículo. Então, notem, pessoal, sempre característica secundária do recall ou recall. O fornecedor deverá comunicar todas as autoridades competentes. Quando ele fala todas, né, para simplesmente nos PROCONs estaduais ou municipais, professor? Não. Nós teremos também em vários estados a Delegacia Especializada do Consumidor, que é um órgão de proteção e defesa do consumidor, que consequentemente também deverá ser comunicada sobre aquele recall, né? Muitas vezes o consumidor que se sentisse lesado, ele pode buscar esta reparação também, né, a nível, né, criminal. Vocês estudarão isso com os professores de Direito Penal aí da casa, o professor Marciano, o professor Pedro Silas, o professor Leonardo, no qual vocês observarão que existirá também os crimes contra o consumo. Então notem, né, pessoal, sempre comunicar a todas as autoridades competentes. PROCONs seja estaduais, PROCONs municipais. Hoje, né, nós temos aí, pessoal, né, um aumento nesses últimos anos grandioso com o número de reclamação em relação ao recall.
né? Algumas reportagens, algumas fontes da internet nos divulgam que isso ultrapassa de mais de 3.000 reclamações nos últimos anos, né? E incluso aí também um aumento, uma elevação do chamamento do consumidor para a substituição dessas peças que venham a trazer riscos à saúde e segurança. Então tem o PROCON estadual, tem o PROCON municipal, tem Delegacia Especializada do Consumidor, ou também chamada Delegacia da Economia Popular. Temos também, né, pessoal, outros órgãos, outras instituições que possuam vínculo com o município ou com o Estado, que venham produzir a defesa do consumidor, institutos, associações vinculadas ao governo, que também terão o que, pessoal, né? Por obrigatoriedade da lei, serem informadas pelo fornecedor em virtude desse recal que venha a acontecer sobre uma determinada peça contida naquele veículo ou naquela motocicleta. Então vamos anotar lá, meus queridos alunos. Primeiro ponto, nós temos que saber que o recall é um chamamento. Depois nós devemos anotar o quê? A comunicação às autoridades competentes. A comunicação a todas as autoridades competentes, tá? Segunda característica que nós encontramos no parágrafo 1º. Terceira e última, meus queridos alunos. Antes de nós irmos para a terceira e última, né? Nós queremos informar hoje que muitos fornecedores ainda vêm alegar muito difícil comunicar hoje às autoridades competentes. Não é. Hoje a facilidade está bem maior ao fornecedor no momento de comunicação. Por que isso, professor? Hoje já há a possibilidade, né, do fornecedor, né, buscar a nível Brasil o DPDC, que é o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que é ligado diretamente ao Ministério da Justiça, onde o DPDC ele possui o quê? Um sistema chamado SNDC, que é o Sistema Nacional um sistema nacional que liga todos os nossos PROCONs estaduais e PROCONs municipais. Então esse sistema, né, a partir do momento que você lança uma informação lá em Brasília, por exemplo, onde nós temos nosso DPDC, ele automaticamente é disponibilizado a toda a rede. Quando eu digo toda a rede, o SINDEC, que é esse sistema específico que nós temos hoje de defesa do consumidor, comunica imediatamente a todas as autoridades que têm a competência de defesa do consumidor. Então isso facilitou muito. Então hoje há a possibilidade de os fornecedores enviar, né, esses comunicados diretamente ao DPDC, que é ligado diretamente ao Ministério da Justiça, fazer essa comunicação a nível Brasil e, consequentemente, poderá ele também fazer o quê? A comunicação direta aos órgãos, principalmente onde ele efetiva, né, a venda desse respectivo produto. Tomem também um pouquinho de cuidado, meus queridos alunos, que muitas vezes esses produtos brasileiros eles podem vir a ser exportados. Não é verdade? Hoje nós temos vários produtos brasileiros que são exportados para outros países do mundo. E aí, professor, se um determinado produto criado no Brasil vier a ser, né, os consumidores serem chamados ao recall, a substituição de peças viciosas ou que venham a trazer riscos à saúde e segurança. Tomem cuidado. Se a perguntinha cair no concurso público, né, que é um pouco difícil, mas se vier a ser cobrada, notem que terá também a responsabilidade do fornecedor de efetivar a comunicação a esses outros países por meio das suas autoridades competentes sobre o que? Os produtos que vieram a ser exportados para esses locais. Então, de suma importância aí hoje nós termos aí a ajuda o auxílio direto hoje do Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o DPDC, ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Então, notem, meus queridos alunos, né? Primeira característica, chamamento, que é o nosso recall. Esse recall ou recall terá o que? Sempre a comunicação a todas as autoridades competentes. E por último, o que nós iremos observar também, professor? No próprio parágrafo 1º do artigo 10. Comunicação a todas as autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Então, notem. Primeira característica, professor, comunicar todas as autoridades competentes. Já falamos sobre ela. Segunda característica, professor, comunicar também o quê? Todos os consumidores
em anúncios publicitários. Comunicar todos os consumidores por anúncios publicitários. Então, notem, professor, duas características nós iremos encontrar em relação ao RECAL. Quais são, professor? Que o RECAL sempre será um chamamento ao consumidor. Esse chamamento de imediato deverá haver a comunicação a todas as autoridades competentes e também a comunicação aos consumidores por meio de anúncios publicitários. Então, notem, meus alunos, que muitas vezes quando vocês estão assistindo TV, né, dá aquele intervalozinho no estudo das suas videoaulas da LAC Concurso, você observa que muitas vezes sai aquele comunicado rápido. Você, que é proprietário dos veículos da série X com o chassis Y, da série começa com X e termina com H, favor comparecer à nossa concessionária para a substituição da fiação elétrica em virtude de algumas panes ocasionadas. Então, vocês já observaram alguns chamamentos nesse sentido? É o RECAL. Então, a partir de hoje, eu sei que vocês não vão mais esquecer. Esse chamamento, esse retorno promovido por parte dos nossos fornecedores, nada mais é que o RECAL. É o chamamento, um retorno do consumidor à concessionária, a esse respectivo fornecedor, para que haja a substituição de peça ou a troca do produto, que venha a ocasionar riscos à saúde ou segurança do consumidor. Então, notem, professor, se além de eu ter que comunicar todas as autoridades competentes, eu também deverei comunicar os consumidores por meio de anúncios publicitários? Sim. Quando eu falo, desculpe, pessoal, quando o artigo 10, parágrafo 1º fala comunicação do consumidor por meio de anúncios publicitários, eu não digo somente uma forma, mas eu digo todas as formas possíveis. Por quê, professor? Notem novamente a responsabilidade que o fornecedor tem. Quando nós começamos o estudo do direito do consumidor, nós aprendemos que a responsabilidade do fornecedor ela é objetiva. Ou seja, o fornecedor ele responde independentemente da sua culpa, bastando demonstrar o nexo causal em relação ao fato e efeito e, consequentemente, a extensão do dano. Não é verdade, meus queridos alunos? Os elementos hoje que nós temos na responsabilidade objetiva, nexo de causalidade e a extensão do dano ora ocasionado ao consumidor? Sim, professor. Independe, então, de culpa, professor? Sim, independe de culpa. Então, por isso, o fornecedor, no momento que efetivar a comunicação aos consumidores, ele deve utilizar de todos os meios necessários, de todos os meios publicitários existentes. Aí digo, né, internet, televisão, rádio, comunicação via cartinha, via R, né, via aviso de recebimento aos consumidores que efetivaram a compra daquele respectivo produto para amenizar. É uma forma hoje, né, que a lei estipula, determina ao fornecedor que venha amenizar, reduzir os riscos à saúde ou segurança daqueles fornecedores que disponibilizaram esse produto ou serviço que pode vir a ocasionar riscos à saúde e segurança. Então, quanto maior a divulgação, quanto maior a publicidade, nós teremos o quê, meus queridos alunos, né? Um auxílio maior para que o consumidor tome noção daquela situação, daquele risco à sua saúde e segurança e venha procurar o fornecedor. Então, o fornecedor lança o seu chamamento, que nós hoje, né, identificaremos como RECAL. O consumidor irá comparecer ao local e efetivar o que é a troca desse produto ou a substituição de peças, né, danificadas, peças que venham a trazer riscos à saúde ou segurança do consumidor em virtude daquele automóvel adquirido ou mesmo da sua motocicleta ou todo e qualquer produto que venha a trazer riscos à sua saúde e segurança. Então, notem, meus queridos alunos, né, sempre de obrigatoriedade no recall. Nós teremos o chamamento, que é o recall, né? O RECAL, chamamento, retorno do consumidor. Temos o que como característica, professor? A comunicação a todas as autoridades competentes e também como obrigação a comunicação aos consumidores por meio de anúncios publicitários. A utilização de todos os meios necessários para que essa informação
possa chegar ao consumidor que veio adquirir esse produto ou serviço ou que vem ainda adquirir antes da sua retirada do mercado de consumo. Bacana, meus queridos alunos? Termina por aí, então, professor, as características quanto ao recal? Não. Ainda encontraremos outra característica de suma importância, meus queridos alunos, até para a orientação da sua vida prática. O recall, pessoal, ou também chamado de recal, que é o nosso chamamento, ele sempre deverá ser na forma gratuita, pessoal. O recall, ele sempre será na forma gratuita, certo? Então, notem, meus queridos alunos, o recall, ele terá a sua forma gratuita. E é claro, né? Sempre nós exigiremos, pessoal, né, que essas peças danificadas oficiosas venham a ser substituídas de imediato. Então, notem, a substituição delas tem que ser de imediato. Nós temos aí também, pessoal, né, como característica a gratuidade. Então, se concurso público, se a questãozinha, por exemplo, estiver enfocando para você algum ponto divergente em que sentido, professor? Vamos supor que vocês observem a seguinte situação. Professor, eu analisei na questão, ela falava o seguinte: fulano X foi chamado pelo fornecedor para a substituição de uma peça em seu veículo, em virtude que essa peça foi localizada e que estava contendo problemas, que poderia trazer o quê? Que poderia trazer ao veículo algum tipo de curto-circuito, trazendo graus de risco à saúde do consumidor. Então, o fornecedor acionou esse consumidor. O consumidor, chegando à concessionária, buscou os responsáveis pela concessionária identificou que o veículo fazia parte daqueles que se encontravam sobre esse chamamento, sobre o famoso recal, e substituiu a peça danificada. Dias depois, na retirada do seu veículo, o consumidor veio a ser informado pelo gerente da concessionária que a peça substituída era gratuita, mas que a mão de obra para a substituição da mesma deveria ser cobrada, porque a mão de obra não vem a comunicar-se com a substituição da peça. Pessoal, se nós tivéssemos uma questão como essa, o que nós marcaríamos? O que nós escreveríamos se fosse uma questão subjetiva ou se fosse uma afirmação, como o professor Silvio nos trouxe? Pessoal, quando eu falo em gratuidade, eu falo na forma integral. Então, notem, quando nós falarmos do recall ou recal, também chamado e conhecido, nós estaremos falando da gratuidade integral. Integral por quê, professor? Ela estará tanto na peça que será substituída, que será trocada, no exemplo aí do veículo, quanto na mão de obra. Por que eu falo isso, professor? Nós já encontramos alguns casos concretos, né, de algumas empresas que efetivavam a troca do produto, mas era cobrado do consumidor a mão de obra. Então tome um pouquinho de cuidado, né? Principalmente para o concurso público, porque quando estivermos falando do recall, estaremos falando de quê, meus queridos alunos? Que a responsabilidade do fornecedor é na substituição dessas peças danificadas, inclusive na mão de obra. Se não tiver alguma questão no concurso buscando esse conhecimento de vocês, prestem muita atenção. Por quê, meus queridos alunos? Nós estamos envolvendo aí, além da substituição da peça, também o que, meus queridos alunos, né? A mão de obra, que faz parte também. Seria até ilógico, né? Eu ter a troca da peça gratuitamente, mas não ter o que, meus queridos alunos, né? A mão de obra, né? Sendo, nesse caso, paga ou sendo gratuita também para o consumidor. Ok, meus queridos alunos? Então, guardem isso na cabeça de vocês. O fornecedor, né? Quando nós falarmos do recall, né? Do recal, não esqueçam nunca. Recall, recal, chamamento do consumidor. Características, professor. Sempre deverá comunicar a todas as autoridades competentes e comunicar também aos consumidores. Como que eu vou comunicar aos consumidores, meus queridos alunos, né? Essa comunicação será por todos os meios publicitários existentes. Por isso nós temos TV, internet, rádio, cartas com aviso de recebimento, para que os fornecedores amenizem o que, meus queridos alunos, né? Futuros danos, futuros acidentes de consumo que essa peça viciosa ou danificada possa vir o quê? A ocasionar
problemas à saúde ou segurança do consumidor. Notem sempre também que nós já colocamos a substituição dessas peças ou a troca do produto sempre será de forma gratuita. A gratuidade aqui colocada, ela sempre será o quê, meus queridos alunos? Total, integral, gratuidade, tanto na troca do produto, ou seja, pega esse produto, troca por outro não problemático, como na mão de obra. Então, se nós tivermos alguma questão no concurso público falando da substituição de peças e cobranças da mão de obra, tomem cuidado que essa questão vai te induzir a erro, porque essa gratuidade ela é integral, tanto na substituição da peça quanto na mão de obra, no qual nós teremos, né, a substituição desta por outra. Então, lembre-se sempre de concessionária, lembre-se sempre de veículo, automotor, motocicleta. Deixei lá na concessionária para o famoso chamamento, o famoso recal. Nós teremos a comunicação a todas as autoridades competentes, comunicação por meio de todos os anúncios publicitários chegando ao consumidor e esse recall, essa substituição da peça sempre será gratuita. Em regra, pessoal, tomem cuidado também um pouquinho com as questões de concurso público, por quê? Professor, se a questão estiver perguntando, ou eu estiver lendo alguma doutrina, ou alguma jurisprudência, e nós observarmos a seguinte situação. Se o fornecedor utiliza dos meios de comunicação, em regra, exclui a responsabilidade do mesmo? Não, pessoal, né? Primeiro que, em regra, nós dizemos que o recall ele não tem prazo. E quando o consumidor buscar o fornecedor para a substituição daquelas peças, ele tem que ser o quê? Imediatamente atendido. Até porque a análise desse produto ele deveria ser feita antes da sua disponibilização no mercado de consumo. Bacana, meus queridos alunos? Então, sempre observem essas características. Então, em regra, simplesmente efetivar a comunicação ao consumidor, não venha a retirar, a excluir a responsabilidade que os fornecedores possuem sobre esse produto que foi colocado no mercado de consumo e que venha a trazer riscos à saúde e segurança do consumidor. Então, guarde essas características no caderno de você. Recall, chamamento, comunicação a todas as autoridades competentes, comunicação a todos os consumidores por meio dos anúncios publicitários. Nós teremos a gratuidade do recall, do chamamento, do recall e também teremos o que, pessoal? Em regra, não teremos prazo. E isso não vem, como já dito, a excluir, a eximir a responsabilidade do fornecedor simplesmente pela sua comunicação. Já dizemos isso anteriormente. Por quê, meus queridos alunos? Porque o fornecedor possui, em regra, uma responsabilidade objetiva. Responderá este fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos ora ocasionados ao consumidor, certo? Bastando demonstrar o nexo e a extensão do dano ora praticado. Bacana, meus queridos alunos, conseguiram assimilar, fácil, né? Não tem grandes impedimentos. Trouxemos aqui até o parágrafo 2º, pessoal, do artigo 10 e o parágrafo 3º, que acaba só nos complementando o que nós acabamos de trazer. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão vinculados à imprensa, rádio, televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Foi o que nós dissemos. Sempre, como característica, utilizaremos como responsabilidade do fornecedor a comunicação ao consumidor por todos os anúncios publicitários, né? E sempre as expensas, ou seja, quem paga é o fornecedor. Então, comunicou via rádio, via TV, nós teremos o que? Via internet, via jornal, via cartas com aviso de recebimento. Nós teremos essas responsabilidades e as custas de pagamento de toda essa comunicação por parte de quem? Do próprio fornecedor, que disponibilizou esse produto ou serviço que veio a trazer graus de risco à saúde ou segurança do consumidor dentro do nosso mercado de consumo. E por último, meus queridos alunos, nós encontramos também o que? A situação do parágrafo 3º, que também complementa o que nós já trouxemos hoje em aula. Sempre que tiverem conhecimentos da periculosidade do produto ou serviço, à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Repetindo, sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços
a saúde ou segurança dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Então notem, meus queridos alunos, né? Todas as autoridades competentes, União, Estado, Município, Distrito Federal, eles deverão devidamente ser comunicados. Então foi o que nós já dissemos. Todas as autoridades competentes, proteção e defesa do consumidor, estados, municípios, Distrito Federal, é por obrigatoriedade do fornecedor as expensas, né, professor? Ele que irá pagar toda essa comunicação. Por quê? Questão de lógica. Ele é o responsável por esse produto ou mesmo por esse serviço que veio a ser colocado no mercado de consumo e que não houve o quê, meu querido aluno, né? Uma análise sobre os riscos que razoavelmente se esperava, que vieram a ser ultrapassados e trouxeram o quê, né? Grandes problemas à saúde e segurança do consumidor. Né? Um pneu de um veículo que pode soltar uma lasca porque não está preparado para um asfalto quente, ou mesmo que um veículo que não possui as suas travas de segurança no seu tapete, ou muitas vezes um problema na fiação elétrica do veículo automotor ou da sua motocicleta, que pode trazer um curto-circuito quando você estiver em movimento, ou muitas vezes parado, né, pegando fogo dentro da sua casa, trazendo maiores danos. Então tudo isso faz parte do chamamento. Tudo isso é o que, meus queridos alunos? O famoso RECAL, o chamamento, o retorno do consumidor para que você possua o que, meus queridos alunos, né? A substituição dessa peça viciosa, né? A substituição dessa peça viciosa ou danificada. Certo? Então preste muita atenção. Sempre guardaremos essas características para nós fecharmos a aula de hoje. Primeiro, professor, RECAL, chamamento do consumidor, retorno para a substituição de peças que venham a trazer riscos à saúde ou segurança do consumidor. Lembre-se sempre da sua concessionária de veículo automotor, de motocicletas, porque nós temos muitos exemplos nesse sentido para nós assimilarmos. Segunda característica, professor, comunicação a todas as autoridades competentes. União, Estado, Município, Distrito Federal, todas as autoridades, digo também, todas as autoridades aí competentes de proteção e defesa do consumidor também, meus queridos alunos, né? PROCON estaduais, municipais, delegacias do consumidor, dentre outros órgãos e institutos de proteção do mesmo. Além disso, nós deveremos sempre guardar outras características. O recall também, meus alunos, serão o quê? Gratuitos. O chamamento, o RECAL sempre será gratuito, seja na peça e seja na mão de obra da sua substituição. Então, quando eu falo em gratuidade aqui, sempre uma gratuidade integral. Em regra, o recall também não vai possuir prazo e, consequentemente, também analise na sua questão específica do concurso. Quando perguntar se simplesmente a comunicação aos meios, né, televisão, rádio, internet, vem a eximir a responsabilidade do fornecedor em virtude de um dano ocasionado por meio de uma peça danificada, que veio a ocasionar um acidente de consumo, exime a sua responsabilidade, exclui a sua responsabilidade por ter efetivado a comunicação? Em regra, pessoal, nós entendemos que não. Entendemos isso por quê? Porque a responsabilidade do fornecedor, ela é objetiva. E quando nós falamos de responsabilidade objetiva, sempre analisaremos o quê, meus queridos alunos? Que a responsabilidade objetiva se tratará do nexo de causalidade e da extensão do dano. Nós temos uma responsabilidade independentemente de culpa. Então, note, falei em responsabilidade objetiva, estou falando somente do nexo de causalidade e do dano, onde o fornecedor responderá independentemente de culpa por aquele dano ora ocasionado ao consumidor. Bacana, meus queridos alunos? Então, por hoje, era o que eu queria trazer para vocês. Esses apontamentos para que nós tivéssemos uma noção e para que vocês não carreguem mais dúvidas sobre o famoso RECAL. O RECAL, chamamento, retorno. Venha a mim, concessionária, para a substituição de peças que possam vir a trazer riscos à saúde ou segurança do consumidor ou, em regra, trazer danos ao mesmo. Bacana? Então, cabe a esse consumidor, desde que prejudicado, buscar a reparação desses danos
ou muitas vezes do risco que possa vir a ser ocasionado em relação a este produto ou esse serviço que é colocado no mercado de consumo e posteriormente descoberto o grau de nocividade e periculosidade do mesmo. Bacana, meus queridos alunos? Bem, hoje quero despedir de vocês mais uma vez, agradecendo a presença, agradecendo a atenção que vocês estão tendo com a pessoa do professor Silvio Soares e espero, novamente aí trazendo uma comunicação mais profunda entre nós, comunicação aí efetivada pelas nossas redes sociais, pelo e-mail, hora divulgado pela LAC Concursos, para nós retirarmos outras dúvidas que tivermos no decorrer do nosso conteúdo de direito do consumidor, Então nós iremos ainda dar continuidade, iremos falar de outros diversos temas e não se esqueçam, daqui a algumas aulas estaremos aí também discutindo questões que poderão ser matérias do seu concurso dentro do direito do consumidor e estaremos sanando de uma vez por todas as dúvidas. Vamos discutir bastante pegadinhas também que hoje estão trazendo os concursos públicos relativos à disciplina Direito do Consumidor. E dentre essas perguntas, teremos perguntas também relacionadas ao RECAL, sobre as suas características e sobre os apontamentos primordiais da videoaula que nós tivemos hoje. Bacana, meus alunos? Obrigado, então, pela atenção de todos. Espero, ter auxiliado em mais essa aula com vocês. Qualquer dúvida, só mandar um e-mail para o LAC Concurso no silviojunior1@uol.com.br. Quem quiser também me adicionar às redes sociais, estamos aí conectados 24 horas por dia para auxiliar vocês, meus queridos alunos. Então, muitas vezes nós estaremos nos comunicando de manhã, ou de tarde, ou de noite, ou até mesmo de madrugada, para nós estarmos retirando todas as dúvidas que vocês tiverem. Quiserem me adicionar na rede social, só digitar o nome Silvio Soares. Digitou Silvio Soares, com certeza vocês me localizarão e com certeza terei o maior prazer de ter um mais novo amigo nas nossas redes sociais, além de um grande aluno, um grande amigo, para que nós pudermos o quê, pessoal? Crescermos, para que juntos, e com a família LAC Concurso, possamos buscar a realização dos seus sonhos. Porque com dedicação, com esforço e com eficiência que cada um de vocês possui no seu estudo, com certeza vocês alcançarão os seus objetivos. Então, por aqui eu me despeço. Agradeço novamente, certo, pessoal, a atenção que vocês tiveram comigo aí, de terem me escutado por esse determinado período de tempo e espero vocês para a próxima aula. Com certeza estarei aí novamente trazendo novos conteúdos e com a ajuda de vocês e com a dedicação que vocês têm, nós com certeza estaremos chegando ao resultado positivo, que é a aprovação de vocês em todo e qualquer concurso público do nosso Brasil, da nossa região brasileira. Então, todos fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. LAC Concurso, sempre com você.